Aí. Pode continuar. Ó, essa fazenda do Merente era uma fazendola. Muitas vezes eu passei ao lado da cerca para ir comprar carvão no depósito do português também, seu Carneiro, que era irmão do seu Manuel Português. Mas a fazenda existia, a fazendola lá, cheia de gado, os gado pastando. Essa fazenda depois foi uma empresa com crescimento da cidade. Uma empresa comprou e construiu uma serraria, chamava Serraria Edil. Estava lá pertinho, estava vendo. Bom, tempos depois, já nos anos 70, 80, 70, se não me engano, a deputada federal, ou até antes, comprou aquele local que era da Serraria Edil e fez sua mansão lá, de Itacosta, que era deputado federal. Hoje, esse local lá faz parte do Jardim Apipema. Só as pessoas que viveram ali sabem essas transformações. Bom, então a gente já vê o que nós tivemos. A capital, não a capital, a Vila Pereira, que foi dividida em duas partes, rural e urbana. Até lá, hoje, se você for no Pôr da Barra ali, tem aquela rua atrás da rua Barão de Itapuã, tem uma ruetazinha ali que há muito tempo ainda tinha uma fonte ali da época da fundação de Salvador. Não sei se ainda existe mais, mas talvez até uns 20 anos atrás existia, que eu mesmo vi lá. E as pessoas diziam que foi da época da fundação. Então, essas coisas são históricas. Bom, e os templos históricos de Salvador? Ora, é muito discutido. Há muitas discussões. Por quê? Falam-se de que a primeira igreja de Salvador foi a igreja da Sé. Ou seja, Sé significa igreja. E Praça da Igreja, ou seja, hoje Praça da Sé, que era a Praça da Igreja. Isso foi descoberto um tempo depois com escavações arqueológicas, que está lá. Que disseram então que a primeira igreja de Salvador foi a igreja da Sé. Mas é contestável isso. Por que é contestável? Pela própria logística. Pela própria logística. Ok. Que você sai do Porto da Barra, é mais fácil você ir na Vila Velha, depois subir a primeira montanha e fazer uma edificação do que até a Praça da Sé fazer outra. Porque não tinha transporte de cargas, automóveis, que isso não existia. Era feito de carroças puxadas a animais, a burro, a cavalo, etc. Então, já vê que pela logística, a igreja da Graça seria a igreja primeira. Por isso prova que os restos mortais de Catarina Paraguaçu e Diogo Coelho estão lá. Nós vamos falar isso futuramente. Olha, fica essa contestação da Igreja da Graça como sendo a primeira ou a segunda, ou a terceira, eu não sei. Isso aí a gente não sabe datas assim, porque a história conta muita coisa que não é verdade. Olha, o que nós sabemos é que todas essas construções feitas naquela época foram feitas de material trazido de Lisboa, de Portugal. Os portugueses vinham com suas caravelas cheias de pedras. Por quê? Eles precisavam fazer lastro no navio, para poder o navio, as caravelas que eram movidas a vela, não afundar. Ter um equilíbrio. Então o que eles faziam? Eles tiravam essas pedras, deixavam aqui e voltavam com os navios cheios de madeiras, madeira de lei, principalmente o nosso pau-brasil, que se via de tinturaria para toda a Europa. E mais ainda, as grandes madeiras de lei, peroba, perobinha do campo, ipê, maçaranduba rosa, sucupira, maçaranduba osso, vinhático, pau-d'arco, e madeiras como perfumada como cedro, sândalo, e mais ainda, a madeira mais principal, mais cara do mundo, o jacarandá da Bahia. Hoje ninguém acha para comprar o jacarandá, que é muito caro. Primeiro já tive aqui, minha cama foi de jacarandá, minha primeira cama que foi de jacarandá, foi do casamento de minha mãe. Mas depois eu tive que vender. Bom, então, essa era a ideia dos portugueses, trazer pedras para as construções e levar madeira. Tanto que a igreja da Conceição da Praia, segundo a história, isso não é coisa que estou contando, é a história que diz, que ela foi feita em Portugal, numeradas e depois desarmada e fez aqui lá no começo, lá onde tem a igreja da Conceição da Praia. Então, tudo isso porque todo o material foi trazido de Portugal
E onde é que deixava isso? Onde é que tinha o porto? Porto da Barra. Então dali era fácil mais para chegar até a Graça do que chegar à Praça da Sé. Quais os outros prédios importantes da cidade de Salvador? Isso vieram depois. Não vai dizer que foi construído naquela época, porque era impossível fazer tudo de uma vez. Então veio, depois das igrejas, que Salvador é onde tem as maior número de igrejas de capital do país. E as mais belas igrejas. Foi construído, então, o Palácio da Aclamação. Não vou dizer a data porque não é interessante datas. O Palácio da Aclamação fica no Campo Grande. Foi, durante muitos anos, a residência oficial do governador. E depois, na mesma época, se construiu o Palácio Rio Branco, que fica lá na Praça Tomé de Souza, na antiga Praça Municipal. Esses dois grandes templos, grandes prédios. E a prefeitura, um Paço Municipal, que era ao lado, ainda está lá até hoje. Só que fizeram a reforma e colocaram o Paço Municipal como foi construído, com a fachada original. Hoje, a fachada do Palácio Municipal, que hoje é a Câmara dos Vereadores, é original, zero original. Desmancharam tudo para fazer novamente. Isso foi feito nos anos 60, 70, por aí assim, que mudaram a fachada do Paço Municipal. E ao lado tinha a Biblioteca Pública e a Imprensa Oficial. E são prédios da minha época, que eu frequentei a Biblioteca Pública a partir dos anos 55, quando eu estudava no curso de ginásio. E aos domingos eu estava lá sempre pesquisando na Biblioteca Pública, que era ali. E ao lado funcionava a Imprensa Oficial, que é da época da fundação da cidade de Salvador. Mas aí, o prefeito eleito, doutor Mário Kertes, desmanchou a Biblioteca Pública, desmanchou a Imprensa Oficial para fazer um palácio para ele, para a prefeitura, que está lá o palácio, que depois virou até um elefante branco, como diz na gíria. Eu sei que esse palácio ficou lá até como gabinete dos vereadores. Só sei isso porque tinha uma vereadora, que era minha amiga, era minha colega, ela era professora do Lomanto Júnior, e eu era coordenador de estágio, e precisava de material. A máquina lá do colégio quebrou, e eu pedi a ela para fazer umas cópias lá com a máquina dela, do gabinete dela. E por isso que eu tinha acesso sempre ao gabinete dessa vereadora. Ana Coelho é o nome dela. Por isso eu sei que ali era o gabinete dos vereadores. Hoje não sei o que é que funciona ali, porque a prefeitura funciona a Câmara dos Vereadores. Eu acredito que o palácio, a prefeitura funcione ainda há muito tempo passou a funcionar no Palácio Rio Branco. Não sei se funciona mais lá. A gente vê mudando. Só que a estrutura dos prédios públicos no Brasil, na Bahia, só foi modificado completamente porque Salvador é uma cidade de duas ruas. Uma Avenida 7, Avenida 7 e a Rua Caldeirão. Não tinha mais nada. Pequeno Salvador. Foi aqui, na época do prefeito e depois governador, doutor Antônio, ACM, né? Antônio Carlos Magalhães. Foi que construiu o centro administrativo. Muito difícil construir o centro administrativo, porque a logística era boa, mas era muito dinheiro e muito criticado, mas ele conseguiu fazer. Tirou de Salvador, aqui do centro, todas as secretarias, fizeram prédios de nome, está lá até hoje. Todas as secretarias, governadoria, vice-governaria, secretaria da Fazenda, todas elas estão lá até hoje. Prédios imensos, prédios de nome, que frequentei muito. O prédio da Secretaria da Fazenda, da vice-governadoria, quando era coordenador do Colégio do Monte, eu sempre ia lá para resolver problemas da escola. Então, foi nesse governo que mudou a cara de Salvador, mudou a cara da Bahia. Então, vamos dizer como é que foi mudada a cara da Bahia, cara de Salvador. Como eu disse, você para ir chegar em Amaralina, tinha que subir a ladeira da montanha, pegar a Rua Carlos Gomes, Lago da Vitória, descer a ladeira da Barra, pegar a Avenida 7 de Setembro, que era a Avenida 7, para até o Farol da Barra, para depois ir para Rio Vermelho e Amaralina. Olha quanto isso demorava. No tempo do bonde e no tempo do ônibus. O que é que fez Antônio Carlos Magalhães? Ele disse que ia fazer um trecho, que
seria 6 minutos do comércio para Apituba, e fez a ligação através do túnel Américo Simas. A gente tem que contar essa história porque são real. Olha, quando o projeto foi para a Câmara dos Vereadores, acharam que se fosse furar ali ia cair o bairro de São Tomé, não caiu. Então foi negado. Fizeram outro projeto e mandou. No terceiro projeto, o prefeito já mandou para lá as máquinas. E quando um vereador passou por lá, para ir para a sessão da Câmara, viu já os trabalhadores lá com as máquinas furando. E chegou lá na prefeitura e disse, não adianta a gente dizer que não, que os homens já estão furando na rua. Essa é a história que a gente viu. Todos os vereadores saíram para ver se realmente o bairro ia cair, como eles diziam, né? Mas não caiu nada. O Túnel Carvalho fez aquele túnel Américo Simas, que liga o comércio a Baçapateiro e, consequentemente, a todo o centro da Salvador, o centro moderno de Salvador. Foi assim que a Salvador foi crescendo. Hoje, quando a gente fala em Salvador, a gente vê tanta coisa que é impossível de se lembrar. Cajazeira 1, Cajazeira 2, Cajazeira 10, e todos esses bairros, Cabula 1, Cabula 2, Cabula 3, assim, 21 de Abril, e tantos outros bairros novos que foram crescendo. Ninguém se lembra que o Salvador era só um pequeno pedaço, mas aí os governos que vieram também ajudaram a melhorar a logística de Salvador. Então, a construção de Salvador, que foi fundada em 1549, mas que na realidade ela começou a ser remodelada em 1949 com a construção da Avenida Centenário. Começou em 1948 a construção da Avenida Centenário, exatamente por o governador Otávio Mangabeira, que modificou a estrutura e a história de Salvador. Mas a gente ia dizer assim, mas por que só disse que foi no dia 29 de março de 1549? Porque ele não tinha ideia. Ninguém sabia qual é a data. O certo é que em 1537 foi fundada a Vila Pereira. Então a gente pode considerar a fundação de Salvador 1537, com a Vila Pereira. De vila só tinha um nome, porque já tinha montado uma estrutura para ser cidade. Foi assim que Francisco Pereira Coutinho quis fazer a sua cidade. Francisco Pereira Coutinho, ele teve um desentendimento com o chefe dos Tupinambás, e ele, quando voltou da Baía dos Ilhéus para Salvador, a sua nau naufragou em Taparica, e ele foi devorado pelos Tupinambás. Os Tupinambás não gostavam mais dele e devoraram. Essa é a história que a gente sabe. Pois é. Então, quando foi fundada a cidade de Salvador? Vamos dizer 1537 e não 1549. Só que o nome veio depois. Como eu disse, uma pessoa vindo de Portugal, ele foi contratado para ganhar 400 contos de réis por mês para ser o primeiro governador-geral do Brasil. E com aquela função, fundar e criar uma estrutura para dirigir o país. Aí depois vieram os outros governadores. Essa é uma outra história. Mas, para esclarecer, para as pessoas que vêm, a história do Brasil ela é muito fantasiosa, vamos dizer assim. Conta as histórias que a gente sabe que não existe, que não é possível. Vamos falar do Caramuru. A grande mentira da história do Brasil, várias, inclusive a história do Brasil, a invasão dos portugueses, que diz que foi o descobrimento, foi tudo uma mentira, foi tudo uma farsa, que a gente pega 10 pontos de mentira dos portugueses. Isso eu já falei, vou falar adiante, no dia 22 de abril, vou falar tudo isso, como é que foi. Então, mas em 1510, foi que o rei de Portugal achou que precisava melhorar a cidade. E foi quando ele mandou para cá um arquiteto chamado Diogo Álvares Corrêa, que quando chegou aqui, vem aquela história de quando ele chegou na praia, que atirou para cima, matou lá um pássaro, que os índios disseram Caramuru, Caramuru, homem do fogo, filho do trovão. Foi isso que eu aprendi na escola primária. Estou repetindo o que aprendi. Que na realidade, se o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, em 1510 já sabia o que é tiro.
Porque, vamos dizer, os portugueses, que foram os invasores, eles não chegaram aqui recebidos com flores. Eles foram recebidos com flechas e arcos e tacapes dos índios. E eles ressacharam ele com pistolas, mosquetões e até canhões, que extinguiram centenas de nações indígenas. Então aquela história dos tupinambás não conhecer arma de fogo era brinquedo, uma história fantasiosa. No próximo capítulo nós vamos contar isso de forma mais correta e até brincar com os personagens da história do Brasil, porque a história do Brasil tem que se brincar com os personagens. No meu livro História do Brasil a 360 graus, eu brinquei o tempo todo, saí do descobrimento até os atuais presidentes, brincando com eles, brincando com os personagens. Então, na próxima a gente continua.